projeto Memória do Servidor da UFC é uma iniciativa do Laboratório de Produção em Conteúdos Didáticos, LPCD, do Instituto de Cultura e Arte da UFC. O objetivo é contemplar as experiências, vivências e competências dos servidores técnicos e administrativos, que de forma significativa, direta ou indireta, contribuem na tarefa de formar jovens e adultos nas mais diversas profissões demandadas pela sociedade brasileira. Então, eu sou Juliana Avelar, tenho 38 anos, sou uma mulher branca, mãe de 2 crianças brancas, a Dora tem 6 anos e o Theo tem 4 anos. Tenho 2 irmãos, um que é publicitário, mais velho, e uma que é engenheira de pesca, mais nova. Fui a típica criança, adolescente da classe média fortalezense, né? Eu cresci estudando no Colégio de Freiras, o Nossa Senhora das Graças. Meus pais são os 2 dentistas e morei toda a minha infância e adolescência no bairro de Fátima, né? Então, a minha vida era essa típica vida da classe média de Fortaleza, né? Sempre muito privilegiada, com acesso a inglês, a balé, a todas as atividades, né, que me interessavam, né? Então, essa era a minha bolha da minha infância e da minha adolescência aqui em Fortaleza, né? E eu estou aqui nessa universidade como técnica há quase 15 anos. Daqui a um mês eu completo 15 anos de serviço na Universidade Federal do Ceará. Né? Mas minha relação com a UFC ela vem de antes disso, né? Antes de me tornar técnica, eu já tinha uma vivência nos corredores da universidade, na Casa de Cultura, projeto de extensão, como estudante de graduação. Eu fui estudante da Faculdade de Direito, sou graduada em Direito e também sou graduada em Ciências Sociais na UES, né? E o mestrado eu fiz aqui também na UFC, mestrado em Sociologia. O mestrado eu já fiz depois de me tornar servidora, né? E quando eu cheguei aqui como técnica, eu fui lotada no gabinete do reitor e trabalhei lá com o professor Jesualdo por 4 anos. Depois que eu defendi a minha dissertação, eu pedi para trocar de setor, né? E surgiu a oportunidade do ICA, do Instituto de Cultura e Arte. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei, porque eu vi que eu ia poder vivenciar como técnica, como servidora, um pedacinho da universidade bem diferente da formalidade do gabinete, né? Aqui a gente está bem perto do chão da sala de aula, né? A gente convive com as artes, tem um contato direto com os professores e os estudantes. E atualmente eu trabalho em projetos de extensão e em pesquisas vinculadas ao NERI. O NERI é o Núcleo de Estudos em Raça e Interseccionalidade da UFC, né? E eu me senti muito em casa quando eu cheguei no ICA, né? E conheci aqui os colegas e logo vi que a forma de trabalhar no ICA, ela traz possibilidades do servidor ele ser propositivo, né? Que era algo que eu não vivi nos 4 anos no gabinete, né? Aqui no ICA, como é uma unidade acadêmica muito nova, né? Diante de toda a história da UFC, o ICA tem o mesmo tempo que eu tenho de serviço, né? O ICA está completando 15 anos, junto aqui com os meus 15 anos de UFC como técnica. E a gente vê que uma unidade acadêmica nova, ela é mais aberta à mudança, né? Ela é mais aberta, inclusive, ao espaço do propositivo dos técnicos, dos servidores, e isso é o que eu vivenciei muito fortemente aqui nesses últimos 10 anos, né? Eu acho que a minha formação em Direito e principalmente em Ciências Sociais, elas me deram uma possibilidade de ser essa pessoa que coloca um olhar crítico sobre as coisas, né? E consegue trazer proposições, e isso foi muito bom pelo que eu encontrei aqui no ICA, pela receptividade, pelas portas abertas da direção, né, pela mobilização do Fórum de Servidores. Quando eu vi que existia um fórum,
né, que existiam colegas interessados em debater, em colocar críticas, né, em trazer para a mesa, para o debate, as situações de desigualdade nas relações dentro da universidade, né, a necessidade de falar de paridade, a necessidade de entender o que na rotina do servidor precisa ser problematizado e solucionado, né? Porque o servidor técnico dentro da universidade, ele fica muito em segundo plano no campo das decisões, né? O servidor técnico, ele está sempre sendo levado pela decisão do docente, que muitas vezes não entende a realidade do trabalho, do cotidiano do técnico, né? Então, a gente tem poucos espaços aqui para discutir sobre isso, a gente tem poucos técnicos nos órgãos deliberativos, nos conselhos de unidade, no conselho superior. Então, a pauta dos técnicos, do nosso trabalho cotidiano, que faz a universidade funcionar, ela é deixada para segundo plano, né? Porque o técnico não está lá na ponta das decisões. E eu acho que essa minha visão crítica contribuiu, sim, para a gente, inclusive, movimentar o fórum. Eu fui uma pessoa que levou muito à frente o projeto da Secretaria Acadêmica do ICA, né? Mobilizei muito os colegas do fórum, trouxe os coordenadores para conversar com a gente sobre isso, né? Mobilizei os colegas de secretaria, fui a relatora do projeto, que foi até o Consune para ser aprovado, de um setor inovador dentro da universidade, né? Que a gente propõe uma forma de funcionar na graduação muito diferente dos centros e faculdades que estão aí, muitos centenários já, né, com uma forma de trabalhar que já não é tão eficiente, já não é tão dinâmica, e a gente precisa construir nossa crítica, né, e também entender que quanto mais a gente pensa coletivamente as unidades acadêmicas, mais, inclusive, a gente dá a possibilidade dos técnicos crescerem, né? Porque nos contextos em que das unidades acadêmicas, em que os técnicos trabalham isoladamente, sozinhos, solitariamente em coordenações de curso, muitas vezes ele não consegue, por exemplo, se afastar para fazer um mestrado, um doutorado, uma licença de capacitação, porque ele não pode abandonar o seu setor, né? Tem uma questão ética, moral aí por trás, né? Mas tem também uma questão da chefia do setor entender. Eu não posso deixar o meu setor fechar, né? E a chefia tem uma certa razão, né? De não querer que o setor feche. Então, aquele servidor ele fica sempre privado de fazer uma formação, de crescer, né? De poder fazer aí na sua trajetória, na sua carreira, alcançar outras coisas que não o deixe estagnado, né? Eu acho que essa pausa para mim eu acho que vai ser para alimentar possibilidades, né? Porque eu vejo que depois de 15 anos como técnica, e eu entendo que eu dei muitas contribuições nesses 15 anos, né? Durante 7 anos eu fui representante do conselho do ICA, por exemplo, né? Fui a representante dos técnicos administrativos no conselho, estive lá nessa cadeira, participando de uma série de comissões, elaborando uma série de pareceres, né? Trabalhando nessa mobilização, nessa ponte aí, sempre tentando trazer as reivindicações dos técnicos para dentro do conselho da unidade, né? Então, foram 7 anos intensos aí, fazendo mesmo esse trabalho político, né, de participar de um conselho de unidade e de representar a categoria, né? E teve todo o trabalho com a SICA. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tentou se envolver, né, para que a minha presença aqui ela pudesse ser, de alguma forma, boa também para o Instituto, né, que eu estivesse trazendo aqui o que eu posso, né, a partir da minha formação, da minha leitura e da dedicação do meu tempo mesmo, né? Por alguns anos, mesmo na época do gabinete, eu trabalhei como professora de instituições de ensino superior privadas, né? Então, eu trabalhei alguns anos com a carga horária reduzida na UFC
para poder ter essa experiência, né? Então, depois que eu terminei o mestrado, eu fui ser professora de faculdades particulares, eu trabalhava 6 horas, com carga horária reduzida, salário reduzido na UFC, e vivenciei isso, foi muito bacana. Depois eu entrei na era Juliana Mãe, então esse capítulo mãe da minha vida, né? Que por 6 anos aí eu me dediquei muito aos meus filhos, né? A amamentação, a esse início da vida escolar e tudo isso fez com que eu organizasse minha vida também em função disso, né? E agora que eles já estão aí, né, a Dora saindo aí já dessa primeira infância, chegando aos 7 anos, o Theo chegando nos 5, eu já vejo que eu posso, é um momento que eu posso dedicar um pouco mais de energia a novos projetos, né, que vão me instigar para a vida mesmo. E essa minha pausa agora na vida aqui na UFC e essa ida ao Canadá, né? Essa temporada fora é para isso, né? Para eu instigar os meus projetos de vida mesmo, para eu vivenciar outras formas, né? De ser produtiva no mundo, de pesquisar. Então, eu vou fazer um curso de pós-graduação em analista de pesquisa, né, que vão me possibilitar aí ter outras vivências, inclusive quando eu voltar, né? Acho que eu vou poder sim também devolver para a UFC esse tempo de formação que eu vou ter fora para estudar, né, sobre pesquisa. Nesse curso de analista de pesquisa vai também me possibilitar contribuir também com a minha participação no NERI, né? Então, para mim vai ser uma pausa da UFC e um mergulho aí numa nova experiência que vai me instigar em novas possibilidades. Se eu pudesse dar um conselho, né, aos meus colegas servidores, técnicos, né, que eu entendo muito bem como é que é a rotina da vida, né? A gente tem uma vida como técnico, como servidor da Universidade Federal do Ceará, o nosso tempo é muito dedicado aqui, né, a nossa rotina, aos nossos corredores, a fazer a nossa sala funcionar, o nosso setor, a nossa unidade, né? A gente muitas vezes se envolve de forma pessoal mesmo, né, para fazer aquele setor, aqueles equipamentos, aquelas coisas ao nosso redor funcionarem, porque a gente precisa ver, né, essa universidade produzindo mesmo e quer que a nossa presença faça diferença, mas eu vejo muito que depois de alguns anos muitos colegas já estão meio desestimulados, né? Eu acho que essa é a palavra. A gente fica aqui fazendo um trabalho que, em certo ponto, depois de um tempo, né, ele parece que não vai mais trazer nada de novo para a nossa vida, né? E a gente fica estacionado, né? Fica fazendo daquilo ali um trabalho repetitivo, né, que já não dá um friozinho na barriga, né, que já não faz a gente desejar algo novo, né? E eu acho que a cada oportunidade, inclusive que a nossa vida funcional nos propicia, né, uma licença capacitação, um afastamento para mestrado, uma graduação que eu sei que é muito difícil levar estando aqui, né? Porque a gente, como técnico, tem que continuar trabalhando 40 horas semanais, né? E fazer ao mesmo tempo uma graduação ou um mestrado ou um doutorado compensando esses horários. Eu me ausento para a aula e depois eu vou compensar o horário, então é extremamente desgastante, né? Mas há uma possibilidade também de você fazer isso em outra cidade, em outro estado, em outro país, né? E de repente isso vai fazer com que a sua experiência de estudar, né, de experienciar aí esse conhecimento, essa pesquisa, esse ensino, essa extensão em outro lugar, ela vai ser mais gratificante e não tão sacrificante como é aqui, né? Porque aqui a gente não tem incentivo, né, para estudar. A verdade é essa. É que se você está aqui tendo que trabalhar 40 horas, dar conta da sua rotina, da sua vida, da sua família, e ao mesmo tempo dar conta de um mestrado, uma dissertação, de uma tese, aquela experiência vai ser tão dura, tão difícil às vezes, que você desiste antes, né, de tentar.
Então, eu acho que a gente tem sim que buscar, né, sendo possível, sendo viável, né, sendo uma coisa que faça sentido, a gente tem que se jogar mesmo numa possibilidade que nos desafie, né, e que a gente, dentro da nossa vida funcional, não sinta que é um erro, né? Porque a forma como é colocada hoje, a possibilidade de qualificação do técnico, do servidor, técnico administrativo ou de laboratório da UFC, ela não é justa, né? Principalmente se a gente pensa como essa vivência para o docente ela é menos pesada do que para a gente, né? Porque o docente se entende que ele é afastado, o colegiado dele tem direito a um substituto, nós não temos, né? Ele fazendo uma pós, ele tem direito a reduzir a carga horária, nós não temos. Então, a gente fala muito de paridade, né? Mas eu acho que a relação do técnico da universidade com a universidade em si, ela tem esse ranço, tem essa dor, porque a gente não tem isonomia nas coisas. A gente não tem equidade nas relações, a gente não tem paridade nas decisões, né? Então, existe muitos percalços, muitas dificuldades para que a gente se sinta feliz estando aqui, produtivo estando aqui, que a gente consiga crescer estando aqui, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre que eu tenho um espaço, eu faço questão de me posicionar, né? Eu não sou o tipo da pessoa que se omite, que se afasta, né? Eu sou uma pessoa muito de falar, né? Eu sou uma pessoa muito da fala mesmo. Acho até que eu falo demais, né? Mas eu sou essa pessoa que se posiciona, que se coloca e que se envolve profundamente, né? Eu acho que as minhas escolhas, elas sempre são muito intensas, porque eu me envolvo profundamente. Eu me envolvo profundamente com o meu trabalho, com a minha maternidade, com as minhas relações. É isso. Eu sou uma mãe dedicada, eu sou uma servidora dedicada, acho que eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu sou uma pessoa esforçada, dedicada com as coisas que eu me envolvo. E acho que sou uma sonhadora, por aí.